Olá, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trazer um assunto bem interessante. O que pensava Jesus sobre o inferno? Quando Jesus ensinou sobre o inferno, Jesus, ele acreditava no inferno literal, conforme nós lemos no Novo Testamento, ou o que nós lemos sobre fogo no inferno, ranger de dentes, fogo nunca se apagará, todas essas descrições feitas por Jesus Cristo, elas devem ser entendidas literalmente ou devemos entender apenas como uma figura de linguagem? Bom, é sobre isso que nós vamos discutir neste vídeo. Jesus, ele ensinou um inferno literal ou simbólico? O que significava o inferno para Jesus Cristo? Não é isso? Quando Jesus ensinou tudo sobre o inferno, será que ele acreditava realmente de forma literal ou ele falava aquilo para que nós entendêssemos de forma figurada, simbólica? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. Seja muito bem-vindo, ok, meu irmão? O porquê desta pergunta, ou dessas perguntas? Bom, sabemos que as testemunhas de Jeová, eles não creem na imortalidade da alma, assim como os adventistas do sétimo dia. Sabemos também que eles não creem num inferno literal. As testemunhas de Jeová, elas dizem que quando Jesus descreveu o inferno, ali deve ser entendido de forma figurada e não literal. Bom, de acordo com as testemunhas de Jeová, o inferno, ou no grego Gehenna, simboliza a destruição total. Ok? Para as testemunhas de Jeová, o inferno, ou Gehenna, mencionado por Jesus Cristo, é um símbolo da destruição total dos ímpios. Bom, e é sobre isso que nós vamos discorrer neste vídeo. Ok, meus irmãos? Vamos aqui, eu vou fazer aqui uma rápida leitura. Gehenna significa vale de Hinnom, porque é a forma grega do hebraico Gen Hinnom. Em Josué 18,16, onde ocorre vale de Hinnom, a Septuaginta grega reza Gehenna. A palavra ocorre 12 vezes nas escrituras gregas cristãs, aparecendo pela primeira vez em Mateus 5,22. A palavra ela consta em, conforme já mencionamos aqui, Mateus 5,22, versículo 29, versículo 30, capítulo 10, versículo 28, 18, 9, 23, 15, verso 33, aí consta em Marcos 9,43, versículo 45, versículo 47, Lucas 12,5 e Tiago 3,6. Em todas essas ocorrências aqui, irmãos, nós vemos a palavra Gehenna, que é traduzida por inferno, ok? Por inferno. E quando nós vamos para as passagens de Mateus, quando Jesus diz ali haverá pranto e ranger de dente, Jesus diz: se teu pé
ou teu olho te faz escandalizar, corta e lança para bem longe de ti, porque é melhor entrar com um só olho ou com uma só mão no reino dos céus do que todo o teu corpo seres lançado na geena. E nós temos, por exemplo, em Marcos 9, 43 e 45, lá diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morrerá. Aqui é uma referência ao sofrimento dos ímpios na geena. Bom, de acordo com as testemunhas de Jeová, conforme eu já disse, todas essas descrições feitas por Jesus, elas devem ser entendidas de forma figurada e não literal. Por quê? Porque para eles a geena é um símbolo da destruição total. Bom, de onde Jesus Cristo então tira essa ideia que o inferno é um lugar de fogo, fogo que nunca se apaga? É um lugar de fogo e um fogo que nunca se apaga. De onde é que Jesus então tira essa ideia? Ora, a palavra Geena, conforme nós já observamos, ela no hebraico é Gehinnom, que significa Vale de Inom. E o que era o Vale de Inom? O Vale de Inom era um vale que ficava fora das portas de Jerusalém, dos muros, mas era nas proximidades de Jerusalém. Naquele vale, de acordo com algumas passagens bíblicas, por exemplo, se você ler Jeremias 7, 31, 32, Jeremias 19, 2, 6, Jeremias 32, 35, aí você vê 2 Reis 23, 10, 28, 3 e 33, 6, em todas essas passagens, você vai ver que o Vale de Inom, ou Vale do Filho de Inom, era um local de sacrifícios idolátricos, um local onde se sacrificava crianças ao deus Moloque. Era um local que para os judeus era um local extremamente amaldiçoado, porque ali ocorria horrores. Mais do que isso, o Vale de Inom também servia como monturo, como lixo. Para lá eram jogados os lixos. Mais do que isso, corpos também eram jogados lá, queimados. Corpos, as pessoas lá eram jogados e lá eram queimados. Havia lá corpos de crianças também. Havia também, nos tempos antigos, o culto como eu falei, a Moloque. E no culto a Moloque se levava crianças para serem oferecidas a Moloque e eram queimadas. Ok, meus irmãos? Então, haviam horrores ali no Vale de Inom. Mas uma cena que chamava sempre a atenção é que o fogo ali era constantemente aceso. Por quê? Porque não faltava lixo ali no Vale de Inom. E vez por outra havia também cadáveres, quer seja cadáveres de animais, quer seja cadáveres de homens. Sempre havia cadáveres lá queimando. Então, de acordo com muitos intérpretes, não só com as testemunhas de Jeová, mas de acordo com certos intérpretes, quando Jesus usa a palavra Geena, e quando ele diz que os ímpios serão queimados na Geena, ele tem como referência o Vale de Inom. Ok, aí todos concordam, ok? Não só os testemunhos de Jeová, como outros que não acreditam em um inferno literal, eles concordam, todos, até mesmo os que acreditam que Jesus fazia referência ao inferno literal, acreditam que ele apontava sim para o Vale de Inom.
Agora, prestai bem atenção, queridos. Prestai bem atenção. A diferença está em que, para as testemunhas de Jeová e para outros intérpretes, Jesus, ele se referia ao vale de Inom como um símbolo da destruição total dos ímpios. Ok? Em outras palavras, Jesus, ele tomou por empréstimo a descrição literal que havia ali no vale de Inom, onde corpos constantemente eram queimados, onde o fogo nunca se apagava. Então Jesus, ele tomou por empréstimo esta cena dantesca para referir-se à destruição total dos ímpios. Ok? Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, meu irmão. Todos os que defendem essa ideia de que a Geena é um símbolo da destruição total, eu quero chamar a sua atenção para isso. Todos os que defendem essa ideia, também eles defendem que o homem não tem uma alma imortal que sobreviva à morte do corpo. Ok? É necessário que você saiba disso. Todos os que entendem que a Geena descrita por Jesus é um símbolo da destruição total dos iníquos, dos ímpios, eles também, por incrível que pareça, todos eles negam a doutrina da imortalidade da alma. Para eles, o homem não tem uma alma imortal que sobreviva à morte do corpo. E isso deve chamar a nossa atenção. Por que que os que dizem que a Geena é um símbolo total, ou um símbolo da destruição total do homem, são exatamente os mesmos que negam a doutrina da imortalidade da alma, explícita no Novo Testamento? Por quê? Você ainda não parou para pensar nisso? Pense. Por que que exatamente os que dizem que a Geena é um símbolo da destruição total são os mesmos que negam a imortalidade da alma? Os adventistas do sétimo dia, por sua vez, eles creem no inferno literal, onde os ímpios serão queimados após a ressurreição. Porém, eu quero lhe dizer o seguinte, que para os adventistas do sétimo dia, tal como os testemunhos de Jeová, eles não creem que o homem tenha uma alma imortal que sobreviva à morte do corpo. Então, nisso aí, tanto os adventistas como as testemunhas de Jeová, eles estão juntos. Eles dizem que o homem é apenas corpo. Não existe uma alma imortal que sobreviva à morte do corpo. E a diferença dos adventistas para os testemunhos de Jeová é que para os testemunhos de Jeová não haverá ressurreição. Todos os ímpios, eles serão aniquilados na volta de Cristo. E conforme eles mesmos dizem, a Geena é um símbolo da destruição total. Enquanto que para os adventistas do sétimo dia, eles acreditam na ressurreição dos ímpios. Porém, eles também creem no inferno de fogo, numa Geena de fogo literal. Porém, observe que para os adventistas do sétimo dia, os ímpios serão lançados na Geena ou no lago de fogo, e lá sofrerão por muito tempo, mas por fim eles serão aniquilados, serão destruídos. Então, resumindo, no final, tanto as testemunhas de Jeová como os adventistas do sétimo dia dizem e chegam à mesma conclusão, que a Geena é um símbolo da destruição total dos ímpios. Porque os adventistas do sétimo dia, eles também não creem na imortalidade da alma.
Então eles dizem que o homem ressuscita e não a alma entra no corpo, mas o corpo ressuscita do nada e é lançado na hiena de fogo. E lá ele vai sofrer de acordo com o que ele tiver feito aqui na terra. Mas ele não sofrerá eternamente, ele será extinto, ele será aniquilado. Ok? Que fique bem claro que este é o ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que no final de tudo os ímpios serão aniquilados, tal como as testemunhas de Jeová. Ok, meus irmãos? Então, feito esta explicação, agora vai a pergunta: mas e Jesus Cristo? Quando ele se referiu sobre a hiena de fogo nos evangelhos, Jesus ele tinha mesmo essa ideia dos adventistas do sétimo dia, que os ímpios sofrerão até serem extintos, aniquilados? Ou Jesus pensava de acordo com as testemunhas de Jeová, que quando ele vir, ele ateará fogo na terra e os ímpios serão queimados? E aí é o que eles compreendem por hiena, que é um símbolo, ou é um símbolo da destruição total dos ímpios. Jesus ele tinha isso em mente quando ele falou sobre a hiena de fogo? Será, meus irmãos? E como é que nós vamos tirar estas dúvidas? Porque nós não podemos deixar o 6 pela meia dúzia, ok? Não adianta, imagino eu, não adianta eu ler as passagens aqui para vocês e simplesmente dizer para vocês: olha, isso aqui é literal. E aí vem por outro lado os testemunhos de Jeová, os adventistas dizem: não, o inferno não é um lugar literal. Aí os testemunhos de Jeová dizem: a hiena é um símbolo da destruição total do homem. Se eu ficar somente aqui, você vai continuar na dúvida, e este vídeo eu estou fazendo para tirar a sua dúvida. Vamos lá, vamos começar por onde? De acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, ele diz que a primeira vez que as chamas do inferno foram acesas foi no livro de Enoque. O que Champlin quis dizer com isso? Ele quis dizer que a doutrina de um inferno de fogo, ela não é ventilada nas páginas do Antigo Testamento, e de fato não é. Não é. A ideia de que os ímpios queimarão eternamente no lago de fogo, no rio de fogo e enxofre, gritando, e não terão repouso nem de dia e nem de noite. Esta ideia, meus irmãos, de que os ímpios serão torturados, não aniquilados, mas serão torturados e sofrerão para sempre em chamas de fogo e enxofre, num lago terrível. Isso nasce realmente no livro de Enoque. O livro de Enoque é um escrito do segundo século antes de Cristo, e é no livro de Enoque que pela primeira vez na tradição judaica, até onde vai o nosso conhecimento, pela primeira vez de fato no livro de Enoque se ensina que os ímpios sofrerão eternamente num lago de fogo, ou num rio de fogo, ou num tremedal de fogo. E as narrativas que nós temos no livro de Enoque, elas são literais. Onde é que eu quero chegar com você? É que tudo o que você lê, por exemplo, Mateus 5, 22, 29, 30, Mateus 10, 28, Mateus capítulo 18, versículo 9, Mateus 23, 15, 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, todas essas narrativas aí, que fala da hiena de fogo, onde os ímpios são vistos a sofrer. Marcos diz: onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Esse quadro dantesco, irmãos, não nasce nos evangelhos. Não foi Jesus que pela primeira vez trouxe essa descrição. Não. Quem conhece o livro de Enoque sabe que essa descrição dos ímpios sofrendo num lago de fogo, num tremedal de fogo,
ardendo em chamas, é extraído do livro de Enoque. E esse mesmo quadro, pintado por Jesus, dos ímpios sofrendo nas chamas, prestai bem atenção, este mesmo quadro se encontra no livro de Enoque, e lá no livro de Enoque é entendido de forma literal o sofrimento dos ímpios. Então, aqui vai a minha pergunta, queridos. O livro de Enoque foi escrito quase que 200 anos antes do Novo Testamento. E lembrem-se que também os fariseus, eles acreditavam no tormento eterno dos ímpios. É só você ler a obra de Flávio Josefo. Vou citar aqui outras obras do tempo do Segundo Templo. Quarto livro de Macabeus, o Apocalipse de Esdras, o Apocalipse de Baruque. Todas essas obras, meus irmãos, elas trazem o quadro dantesco dos ímpios sofrendo no inferno para todo sempre. Você pode consultar o livro de Enoque, você pode consultar o Apocalipse de Esdras, o quarto livro dos Macabeus, consulte a obra de Flávio José, onde ele fala sobre o martírio dos Macabeus. E lá você vai ver que todas essas obras, eles apresentam o inferno como um lugar literal, onde os ímpios sofrerão eternamente. Então, por que é que eu tenho que entender, nos lábios de Jesus, nas páginas do Novo Testamento, que o inferno é um lugar simbólico, que é um símbolo da destruição total dos ímpios? Por que é que eu tenho que entender isso quando as mesmas descrições, o mesmo quadro dantesco, eu encontro nestas obras, e lá não é simbólico, lá não é um quadro figurado? Nestas obras, repito, nas obras de Flávio Josefo, no Apocalipse de Baruque, no Apocalipse de Esdras, no quarto livro dos Macabeus e em outras obras judaicas, o inferno é pintado de forma literal, onde os ímpios sofrem para todo sempre. E aqui é onde vai a minha pergunta, meu irmão. Por que na época de Jesus Cristo era comum o ensino de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno de fogo? Isso era comum. Os fariseus, eles acreditavam nisso e ensinavam. Outras seitas daquela época também acreditavam, como os essênios. A comunidade de Qumran também acreditava em um inferno de fogo literal, onde os ímpios arderão para todo sempre. E por que quando nós encontramos o mesmo quadro descrito por Jesus, tem que ser simbólico? Eu queria que você refletisse. Por que nós encontramos o mesmo quadro dantesco nessas obras e é literal? E é literal. Quando nós chegamos no Novo Testamento, não é literal. Por quê, meus irmãos? Qual é a sua base, querido, para dizer que Jesus estava descrevendo, mas não era literal? Temos que entender simbolicamente. Qual é a sua base? Porque eu estou aqui apresentando a minha base. A minha base é histórica, teologicamente ela é histórica. Citei aqui os livros da época de Jesus e até anteriores. Todos esses livros que eu citei, eles pintam o tormento eterno dos ímpios num lago de fogo, no inferno literal. Ok? Por exemplo, quando você vai para a parábola ou história, a narrativa do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, que você vê o rico ardendo em chamas, em tormento, está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Morreu o rico e foi sepultado. O mendigo também morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico no Hades, e preste bem atenção, que ali é o Hades, não confunda com a Geena, ok? O rico ali estava no Hades, ardendo em chamas. Aí eu lhe pergunto, aqui,
Tanto os adventistas como os testemunhos de Jeová dizem que a narrativa de Lucas também é figurada. É uma parábola e é figurada. Só que o quadro pintado ali por Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, a história ou a narrativa do rico e do Lázaro, tem um paralelo muito parecido no livro de Enoque. Enoque, ele fala exatamente da caverna onde são depositadas as almas dos ímpios, e lá corre um rio, um riacho de fogo, onde elas são atormentadas e não tem descanso nem de dia e nem de noite. Enoque fala disso. E a descrição feita no livro de Enoque tem um paralelo muito aproximado com a descrição feita ali em Lucas capítulo 16. Ok, meus irmãos? Eu quero chamar mais uma vez a sua observação, ou a sua atenção para esta observação. Aqueles que dizem que a Geena é um símbolo da destruição total, só que nós temos que entender o seguinte: a Geena, ela não é o Hades. A Geena, ela é o lugar de tormento eterno dos ímpios, conforme nós temos lá no livro do Apocalipse. A Geena nos evangelhos não é outra coisa senão o lago de fogo ali descrito no livro do Apocalipse. E de acordo com o livro do Apocalipse, os ímpios serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eu vou já ler estas passagens para você. Ok, meu irmão? Porém, nós não podemos confundir com o Hades. O Hades é a prisão temporária das almas, de todas as almas, dos justos e dos ímpios, com uma divisão, conforme nós temos lá no Evangelho de Lucas: os ímpios se encontram agora em tormento, mas os justos se encontram em repouso, numa certa bem-aventurança. Ok, meu irmão? Esta é a realidade descrita ali por Lucas. E no Hades, o tormento lá, ele é literal, não é simbólico. Não é literal, ou melhor, é literal, não é simbólico. Ok? Então, já que nós estamos falando da Geena, eu disse para você que a Geena é o mesmo lago de fogo do livro do Apocalipse, então eu vou ler para você aqui as páginas ou as narrativas no Apocalipse, e você mesmo vai tirar a sua conclusão. Somente aqueles que não acreditam na imortalidade da alma é que entendem de forma figurada a narrativa do livro do Apocalipse. Mas, inclusive, o quadro descrito no livro do Apocalipse, do tormento dos ímpios, é extraído do livro de Enoque, meus irmãos, e de outras obras judaicas. Vamos começar aqui por Apocalipse, capítulo 14. 14:10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre. O que é para todo sempre, meu irmão? Não tem fim. Bom, os aniquilacionistas, tanto Testemunho de Jeová como Adventista do Sétimo Dia, diz que a palavra sempre aqui tem um fim, não é para sempre. Só que eu lhe digo com toda certeza que não é isso. Para todo sempre aqui é para todo sempre sem fim. Amém. Vamos lá. Versículo 11. E o fumo do seu tormento, ou seja, dos ímpios, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então vamos lá, meus queridos. Esse mesmo quadro aqui, Apocalipse 14, versículos 10 e 11, principalmente o versículo 11 aqui, que diz que os ímpios não têm repouso nem de dia e nem de noite, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Meus irmãos, isso aqui nós encontramos no livro de 4 Macabeus, na obra de Flávio José, no primeiro livro de Enoque.
no Apocalipse de Esdras, no Apocalipse de Baruque, no Apocalipse de Sofonias. Todas essas obras são obras do segundo templo, ali dos dias de Cristo e de antes de Cristo. Essa mesma descrição que eu li aqui em Apocalipse 14 e 11 se encontra nessas obras, e lá é literal a descrição. Lá o sofrimento é literal, até mesmo aqueles que lendo essa passagem dizem que é figurada, mas peça um adventista, peça um testemunho de Jeová para ler sobre o tormento dos ímpios nessas obras que eu citei. Peça para ele ler, e em seguida você pergunte: irmão, esse tormento aqui dos ímpios, em fogo, em enxofre e tal, isso aqui é literal ou é figurado? Ele vai dizer para você: aqui é literal. E aí é só você perguntar, então, por que o mesmo quadro que a gente encontra nestas obras, o mesmo quadro que é narrado por Jesus, não é literal? Ora, irmãos, não é literal para eles. Sabe por quê? Porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Você percebe aí a estratégia, o estratagema? Tanto os adventistas como os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que o homem tenha uma alma que sobreviva à morte do corpo. Por isso, a interpretação deles sobre o inferno alegórico, não literal, parte da sua crença de que eles não acreditam na imortalidade da alma. Não parte da Bíblia Sagrada, parte da sua crença de que o homem não tem uma alma que sobreviva à morte do corpo. A partir daí, eles constroem a sua ideia de que a narrativa nos evangelhos e no livro do Apocalipse sobre o tormento dos ímpios não pode ser literal. Mas o que nós lemos em Apocalipse 14, versículo 11, é bem literal, irmãos. Vamos aqui continuar. Apocalipse capítulo 19, o que diz aqui? Apocalipse capítulo 19. Vamos ver aqui. E a besta, que é o anticristo, foi presa, 19:20, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que recebem o sinal da besta e adoram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Queridos, isto aqui é literal. E por que eu sei que é literal? Porque as obras mais antigas dizem a mesma coisa sobre o tormento dos ímpios. Quando você vai comparar, fazer uma intertextualidade, você vê que a descrição é igual, é semelhante. Não pode, nas obras que eu já citei, ser literal e aqui ser figurado. João, ele está extraindo, prestai bem atenção, essa descrição que João faz do tormento dos ímpios, ele está extraindo desses livros que eu citei, dos livros de Enoque, e aí por diante. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E preste bem atenção, queridos, é tão literal o sofrimento do anticristo e do falso profeta no lago de fogo, que 1000 anos depois eles ainda se encontram lá sofrendo. E aqui vai a pergunta exatamente para as testemunhas de Jeová. Se a hiena significa, ou é um símbolo da destruição total dos ímpios, como é que os testemunhos de Jeová vai me explicar que a besta e o falso profeta foram lançados na hiena de fogo, quando da volta de Cristo foram lançados vivos, e 1000 anos depois eles ainda se encontravam em tormento? Você percebe aí? Como é que a hiena é um símbolo da destruição total, e 1000 anos depois a besta e o falso profeta ainda estavam atormentados? Eu vou lhe mostrar isso. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 20. E versículo, deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lembre-se que o lago de fogo e enxofre é a mesma hiena descrita por Jesus, onde, atente para isso, onde
está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ora, meus irmãos, você vê que em Apocalipse 19, 20, lá se diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Isso aconteceu na parousia de Cristo, para estabelecer ou instalar o reino de 1000 anos aqui na terra. Quando findou os 1000 anos, diz a Bíblia Sagrada que Satanás foi solto do abismo e saiu a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, e as seduziu. Mas fogo desceu do céu e as devorou. E a Bíblia diz que o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Agora preste bem atenção: onde está a besta e o falso profeta? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Meus queridos, aqui é literal. É só você parar, abra mão do seu preconceito e veja que a besta que foi lançada no lago de fogo com o seu falso profeta, 1000 anos depois, quando o diabo é lançado, 1000 anos depois, está lá ainda a besta e o falso profeta, e não foram aniquilados. Está bem, aqui eu vou ler aqui o versículo de novo para você, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E lembre-se, o lago de fogo é a geena dos evangelhos, ok? Então vamos aqui para os versículos 14 e 15. E a morte e o Hades, que é traduzido aqui por inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É óbvio, meus irmãos, que aqui nós precisamos de uma coerência. A morte e o Hades aqui estão personificados. A morte e o Hades aqui são pintados como pessoas, como seres pessoais, mas é óbvio que a morte não é uma pessoa. Assim como o Hades também não é uma pessoa. Mas o autor, ele se utiliza da mitologia grega. Na mitologia grega, a morte de fato era um ser. Assim como o Hades era o deus do submundo, do mundo dos mortos, assim também havia o anjo da morte na mitologia grega. Então eram seres pessoais, tanto a morte como o Hades na mitologia grega. E aqui o autor se serve da mitologia grega para dar mais, vamos dizer, luz, mais vida à sua descrição. Então ele pinta o Hades e a morte como se fossem seres pessoais, mas nós sabemos que a morte e o Hades não são seres pessoais, ok? Então, versículo 14: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, meus irmãos, os aniquilacionistas, eles dizem que o lago de fogo é um símbolo da segunda morte, e a segunda morte ela é na verdade o aniquilamento dos ímpios, ou seja, a sua extinção. Você percebe? Então, os que pregam que a geena é um símbolo da destruição total, e os que dizem que não temos o inferno literal, então eles vão dizer que o lago de fogo, a geena, na verdade ela é a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a destruição total do homem, é a sua inexistência, a sua extinção. Só que isso não é verdade, meus irmãos. Nem a primeira morte, eu quero lhes dizer, significa a extinção total do ser humano. Ora, lembre-se da narrativa de Lucas, no capítulo 16, o ímpio morreu e o justo também. E o ímpio, ele morreu no corpo, mas a sua alma, o seu espírito, estava sendo atormentado nas chamas do Hades. E Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão.
Estavam mortos? Estavam. Estavam extintos? Não. Estavam mortos? Sim. Tanto o rico que estava sendo atormentado no Hades, como o Lázaro que estava sendo consolado no seio de Abraão, estavam mortos. Porém, os seus espíritos estavam vivos. Ou seja, eles não estavam de todos extintos. Os seus corpos, sim, estavam extintos, ou seja, não existiam. Mas o seu espírito, o espírito dos dois, estava vivo e bem consciente no Hades. A diferença de um para o outro é que um sofria tormento e o outro passava por refrigério, por alegria. Isso é a primeira morte. E o que significa morte? A morte, meu irmão, significa, a morte não é outra coisa senão a separação, a retirada do espírito e da alma do corpo. Quando o corpo é separado, ele perde o espírito e a alma do homem. Quando há esta separação entre corpo, alma e espírito, porque o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito, veja em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. E lá diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então, quando esta constituição, corpo, alma e espírito, se desfaz, quando o espírito e a alma do homem, que são inseparáveis, se separam do corpo, então aí dá-se a primeira morte. A segunda morte, meus irmãos, não é diferente. Só que a segunda morte consiste de um sofrimento para os ímpios. O que é a segunda morte? A segunda morte não é a separação do corpo do espírito, não é a separação do corpo e do espírito, não, meu irmão. A segunda morte é ao contrário. Na segunda morte, o ímpio ressuscita, o seu corpo ele é refeito, é acoplado novamente no espírito e na alma, e o homem de corpo, alma e espírito é lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é a eterna separação do homem de Deus. Na segunda morte, o homem é eternamente separado de Deus e vai viver eternamente em tormentos. Bom, é isso que a Bíblia diz, ok, meus irmãos? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o que diz aqui? Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a segunda morte, ela não é o aniquilamento dos ímpios, porque a primeira morte também não é o aniquilamento dos ímpios. A primeira morte, ela é apenas a morte do corpo e não a morte da alma. A segunda morte, perceba que a segunda morte, ela nem sequer é a morte do corpo, o corpo é ressuscitado. E a alma com o espírito é acoplado, unido no corpo do ímpio ressuscitado. E de acordo com o livro do Apocalipse, é lançado no lago de fogo e lá sofrerão para sempre, dia e noite não terão repouso. Bom, é isso que o livro do Apocalipse diz, meu irmão. E eu não posso concordar com os adventistas e testemunho de Jeová de que isso significa o aniquilamento dos ímpios, porque isto é contrário à crença judaica dos fariseus. Isto é contrário ao que se lê na obra de Flávio Josefo, que era um fariseu. Isto é contrário a toda a tradição judaica que existia no segundo templo, sobre o destino dos ímpios. Isso é contrário, ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, tá bom? Um joinha e fizesse algum comentário, ok, meus irmãos? É por aqui nós vamos finalizando. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.